Aviso rápido, aqui é só um vídeo compilado que eu fiz para deixar mais fácil para aquelas pessoas que querem acompanhar esse mangá pelo meu canal, mas é dividido por parte, então tá aí todinho para vocês. Enfim, eu recebi várias recomendações de ver hentai, mas esse que me recomendaram não chega nem perto dessas recomendações. Mano, que mangá estranho. E eu resolvi fazer uma análise pra você ver, então vamos começar. Começou a ficar interessante. O mangá já começa com o protagonista Kusuna, onde ele tá conversando com seu amigo e o seu amigo já fala que ele é um fracassado por não ter uma namorada. Já acho estranho isso aí. E ele responde da mesma moeda, que ele também não tem namorada. Mas mesmo assim, ele vai para a casa e quando ele acorda, ele vê uma garota ali em pé. Só que ele pensa, uma garota em pé, beleza. Tipo, ele não ficou mal. Se fosse eu entraria em pânico e acharia que é uma psicopata que quer me matar. Enfim, ele vai para o banheiro, vai dar um mijão e quando ele vai ver, tá seu pênis. O que raciocina na cabeça dele é que aquela garota é o pênis dele. Sério? Na onde? Ele raciocinou isso rápido. No mínimo, eu ia achar que ela me drogou e depois me castrou. Mas enfim, ela acaba confirmando que ela é mesmo o Bilal dele. Não só isso, como ela também chama ele de mestre e diz os seus motivos por ter saído do seu corpo, que é porque ela acha que ela é uma fracassada, porque o colega dele, que chamou ele de fracassado por não ter uma namorada, chamou ele de fracassada. Assim ela pensou que a culpa seria dela. E o mais engraçado é que ela quer ir pra Índia. Logo pra Índia. Fazer o quê? Dizer que é pra fazer um tipo de cocultura pra deixar ela maior. Mas que pô! E a conversa fica cada vez mais estranha, na onde ela fala que sempre via ele vendo pornografia e sempre ele careciava a cabeça dela e ela gostava. Se você entendeu essa piada. E ele acaba falando que é pra esquecer dela e achar uma namorada e tudo mais, mas ele acaba falando que quando se trata de arrumar uma namorada, ele precisa dela. E ela fala, por quê? Ele fica meio sem saber como responder. E ele acaba falando que quando fazia carinho nela, era tudo para satisfazer o desejo sexual dele. E acaba abraçando ela. Não só isso, como ele também faz carinho na cabeça dela. Só que ela acabou crescendo mais. Porra, mano, eu queria essa piada também. E ela acaba dando um socão nele, porque ele tava tipo agarrando ela. E eu acho que ela tava excitada. E ele acaba concordando que vai arrumar uma namorada e tudo mais, já para deixar ela mais calma. E no fim, ele manda ela voltar diretamente para o local onde ela veio. E sério, para essa imagem, eu não sei nem o que dizer para vocês. Sério. Não só isso, como ela passa uma hora em cima dele. E ela vendo que não deu certo, ela acaba pulando em cima dele, machucando ele. E ele foi pesquisar na internet para saber como botar o normal. E o resultado foi como deixar o pau todo normal. Porra, mano. E assim, ele meio que percebeu que tem que dar um jeito de achar uma forma dela voltar. E a garota fica bastante triste, ele bota a mão na cabeça e fala, e tenta consolá-la, dizendo que não se preocupa. Eu estaria preocupado. Depois disso, ver esse trocadinho aí, enquanto tiver você ao alcance da minha mão, tudo ficará bem. Porra, mano, que trocadinho feio. E o mais engraçado é que ele fala, de qualquer forma, o meu pênis não tem sido tão útil para mim. Que? E ao mesmo tempo ele fala, nós podemos aproveitar esse tempo para achar um jeito de trazer você de volta. E ela começa a chorar e ele meio que pega o choro dela assim caindo na mão dele. E ele percebe que esse líquido aí é duvidoso. O protagonista que tá seu negócio, seu bingolim, está dando uma dor de barriga no banheiro. E ele fala que a dor é infernal e tá se espalhando no abdômen dele. E ele não faz ideia a causa disso. Mas ele acaba falando que a dor dele fica onde ficava o seu. Até aparecer a garota falando, mestre. E ele olha para ela falando, esse é o motivo. E ele fala que não é para abrir a porta porque isso não é normal. E ela fala, eu pensei que você estava passando por momentos difíceis. E ele fala, parando para pensar, uma parte do meu corpo simplesmente desapareceu. Isso é síndrome do membro fantasma, que eu não sabia nem que existia isso. E ele pensa, não posso realmente dizer para a Chico-chan que a culpa é dela. Então ele dá uma desculpa dizendo que está bem e tudo mais, até ele pensar. E pergunta a ela, é isso, eu não consigo mijar, eu não preciso mais. Aí ela para pra pensar e depois ela fica surpresa falando, hã? E ele fala, por que esse hã? E ela fala, se ela não mijar, ele não mija, então ele fica com dor de barriga. E ele com raiva fala que realmente a culpa é dela, e ela pede desculpa. E ela fica no banheiro e a dor dele fica passando, normalmente. E depois vem essa tirinha aqui do fim do mangá. E um dia qualquer, a Chica fica olhando para a rua, onde ela quer sair, e fala pro mestre dela que quer sair
na rua. E ainda fala que a atividade física faz bem para a saúde. E ele fala que o negócio dele saindo pela rua não faz bem à saúde. E ela fala, se ele se exercitar, talvez criasse um novo bingolim. Por acaso eu sou mutante? E ela falando e implorando para ele, nós estamos presos dentro de casa todos os dias. Eu estou preocupada com a sua saúde. E ele falando, você parece a minha mãe. E ele pensando, por que ela quer sair tanto? E ele acaba percebendo que é porque ela quer sair de casa para poder explorar. Isso porque ela sempre viveu isolado baixo das calças dele. E ele coloca a mão na boca ficando triste, achando lamentável. E ela achando que ele tá com dor de dente. E ele pergunta pra Chika-chan que se ela gostaria de sair. Ela fala que não, porque ela pensa no bem-estar do mestre e tudo mais. E ele faz essa cara engraçada e fala, não vai sair. E ela se assusta. E ainda ele fala que nesse país, se você sair com o negócio pra fora, a polícia te prende. Aí vem essa grande referência que é bem engraçada também, que é só uma espiadinha. E ele fala, definitivamente é isso que os pervertidos falam. Foda, mano. Ainda falando que se ela sair, ele será preso. E ela fala, por quê? Por que você seria preso? Porque isso seria culpa dela, ela deveria que ser presa. Mas ele fala que ele seria negligente e quem seria preso era ele. Então ela manda ele sair e ela fica em casa, falando que ele é o mais importante que qualquer coisa nesse mundo. E ele olhando Chika-chan, e ele fala que a Chika-chan tá sofrendo muito e tá sendo muito dura consigo mesmo. Rapaz, é que mostra que ela tá sendo bastante dura mesmo. Ele aperta as mãos e fala, tenho certeza, se eu levar ela pra fora, ela ficará bastante contente. E ficará cheio de flores e de brisas, e assim ficará muito feliz. Então ele acaba resolvendo levar ela também, falando que não pode manter ela trancada, nem a lei pode impedir esse sentimento. E quando ele vai saindo, ele acaba dando de cara com uma menina, que é uma colega da sala dele. Aí ele fala boa tarde e acaba cobrindo ela e se trancando. Ela pergunta, mestre? E ele fala em seguida, falando, nossa, lá fora foi divertido, né? E ela fala que nem sequer saiu. E quando a garota que tá lá de fora, ela pergunta, que ele não era o Kusuga-ku? Uma garota? Mas porém, esse cara parece que não sabe falar baixo. Ele acaba gritando, dizendo, ela vai descobrir, vai ser uma merda se ela descobrir que o meu negócio. Ela falou, e ele disse o quê? A menina que acabou chegando e pegou o protagonista falando aquela palavra, ela só fica pensando nisso, dizendo que tipo de conversa foi aquela, que é incrivelmente obsceno. E logo ela pensa, obsceno? E ela pensa que estão fazendo coisas. E ela acaba ativando seu modo presidente do conselho. Vocês sabem que esse tipo de meninas são chatas nos animes. E ela decide dar uma de pata foda, já que ela pensa que está fazendo isso. Enquanto a Chika, ela quer ir para a rua, só que o mestre dela não quer deixar. É porque ele tem medo de ver ela, já que é um negócio dele. E ela se pergunta, como eu me pareço para as pessoas? E se eu me disfarçar? E ela acaba pegando um óculos, usando, pegando um cinto e um cachecol. Mas merda, mano, não tem nem o que falar aqui, o que ela parece. Vou deixar o protagonista falar por mim. E ela fala que o disfarce não é bom. E ele fala que realmente prefere ela com as roupas normais. Aí acaba tocando a campainha e ele vai vir igual pra saber quem é. E quando ele chega lá, é a presidente da escola. E ele fala, fudeu, ela fez o questão de vir me visitar. E a presidente da escola já é direta, fala, e a garota? Perguntando se essa garota está estudando na escola deles. E ele fica em choque enquanto a Chika aparece. E quando ela aparece já disfarçada. E o protagonista logo pensa, que merda, Chika? Enquanto a garota ela fala, mas que aparência sem vergonha. É foda. E a presidenta pergunta que tipo de relação vocês dois têm. E ele fala que ela é filha de uma vizinha que ele tá tomando conta. Mas mesmo assim, a presidenta fica desconfiada. E o protagonista fica bastante alegre pensando que ela acreditou. Então, ela pergunta que tipo de roupa é essa. E ele se assusta. Mas o protagonista é tão tapado de burro que ele logo fala que não é para pensar daquilo. E ela falou, aquilo? Aí ela falou, agora que você falou, está me lembrando de uma coisa. Com essa listra preta e ela começa a pensar. E ela acaba lembrando de um livro que ela pegou de uns garotos que estavam lendo escondido. E quando ela averigou o livro, ela viu que tinha um negócio. E o protagonista logo pensa também que devia ser uma revista daquelas. E o protagonista acaba se assustando, dizendo que não importa o que ele pensa, que deve ser aquilo. E ela pensa a mesma coisa, porque era aquilo. Só que ela não quer falar porque ela quer dar uma de inocente. E ela fala a palavra pé.
Isso quando o protagonista também estava bastante assustado, mas porém ela fala peixe, um tipo de peixe listrado. Isso porque ela quer dar uma de inocente mesmo. E o protagonista fica sem entender, e ele meio que pensa, oxe, pegar o livro do garoto só porque tava lendo um livro de peixe. E depois disso ela pega o beco e ir embora, falando que não tá rolando nada não. E quando ela tá indo embora ela pensa que não deveria ter pensado naquilo, e que vai parar de pensar nessas coisas também. E quando o protagonista fala essa frase, mano, se você falar desse jeito parece ser um crime mesmo. E como ele viu também que a presidenta não notou, ele meio que quer pegar a garotinha e sair um pouco com ela. E por que não começar com o título? Sim, esse título é o título desse capítulo de hoje. Enfim, vamos começar. E como o título mostra, ela está passeando, olhando, conhecendo o mundo, onde ela nunca viu nada disso. E sério, pessoal, você vai ver muita piada de... E o protagonista fica bastante feliz, pensando que foi pacífico o dia e ele não teve nenhum problema. Tanto que ele fala que ela pode ser um pouquinho mais egoísta, pode explorar mais. E ela pergunta, tem certeza disso? E nesse caso, ela pede um algodão doce. Me desculpa, eu errei, é dago, é um tipo de comida lá no Japão. E ele pergunta a ela se ela consegue comer. E ela fala, será que eu posso? Será que será uma boa ideia? E o protagonista logo pensa que isso pode dar ruim. Tanto que ele pensa nisso aqui, ó, um comércio sendo espetado, entendeu a piada? E ele acaba comprando, e ela fica comendo, e ele fica só observando com medo. E ele solta uma frase falando, come bastante, porque eu quero que você cresça forte. Que porra. E ele pensa, um homem que come dago com o seu negócio, será que poderia aparecer na TV? Sendo sincero, sendo uma menina assim, eu não sei não, mas porém seria duvidoso. E ela pede para o seu mestre para jogar os palitos fora. E com certeza ele deixa ela jogar fora, e chamando ela de educada. Mas porém passa um tempo, ele fica esperando ela, e ele acaba se preocupando porque ela não voltou. E ele sai correndo atrás dela. E sério, o protagonista pensa pegar o celular dele e mostrar a foto no negócio dele para uma menina, perguntando se encontrou o negócio dele. Eu falo, mano, como o cara vai chegar numa garota e falar isso? Com certeza seria considerado assediador. E sim, ele tá certo. Ia prender ele e jogaria a chave fora. E ele acaba gritando pro nome dela, Chico, como ele chama. Até ele notar uma coisa, que ela tava bem ali com um policial. E ele fica bastante assustado por causa da polícia. E ela acaba percebendo ele ali bem ali, ele tremendo, e acaba abraçando ele, chamando de mestre. E o policial pensa, mestre? E ele pergunta se essa garota é a irmã dele. E ele deveria confirmar, mas porém ele tem medo de que o policial vá pesquisar sobre ele, ou puxar na internet sobre ele. Não só isso, que ele pensa que o policial é doente pra achar que essa menina vai ser o negócio dele. Então ele acaba mentindo, dizendo que ela é a sua namorada. E ele fala sério, essa pequena é sua namorada? E ele fala que ela não é pequena. Então ele faz um negócio com ela e ela acaba crescendo. Só que meio que ele fica surpreso, o policial, eita, ela cresceu. Com certeza todo mundo ia achar isso. E o policial fala, ela era pequena há alguns segundos atrás. Aí ele fala, ai, a minha cresce sempre que eu preciso. Meio que ele ficou com raiva porque chamou o negócio dele de pequeno. Aqui o protagonista vai tomar um banho com a sua... você já sabe. E ela já chega falando, o banho já esquentou? E ele fala que quando esquenta toca um apito. Que eu fiquei, então tem essa tecnologia no Japão. E ele começa a tirar a roupa. E ele fala que não consegue tirar a roupa porque ela está olhando. E ela fala, ué. E ela pergunta por que isso é tão estranho assim. E ele chama a Chica de idiota. E ainda fala que ele está ficando pelado e quer que ela caia fora dali. E quando ele tira a roupa, ela aparece do nada, dizendo, já está pelado, mestre? E ele fala, sai, desgraça. E ela pergunta, o que ele está tentando esconder? E ele meio que se pergunta, é mesmo, o que eu estou tentando se esconder? Depois ele meio que percebe e acaba escondendo a Chica. Mano, que engraçado. E ela fala, me esconder de quem? E ele meio que se pergunta, é verdade, de quem você se esconderia? Esse protagonista parece que tá esquizofrênico. Aí ele fala que ele tá meio que desconfortável de ela ver ele pelado e tudo mais. E ela mesmo falando que já viu ele pelado todos os dias até hoje. Até porque ela é um membro, né? Até mesmo ela fala que já entrou no banho com ele várias e várias vezes. E ele também chega a falar que seria meio erótico ela tomar banho com ele, até ela se perguntar por quê. Aí ele meio que ele começa a raciocinar, dizendo que ela não deve saber o que é isso, já que ela nunca escutou essa palavra. E ele até chegou a pensar a dizer, mas ele ficou com medo, pensando que ela daria uma surra de... Então ele tenta pensar como vai convencer ela a sair dali sem falar muita coisa. Aí ele tem uma ideia, manda ela esperar um pouco.
ele começa a encarar ela falando que ela parece uma garota, mas na verdade é um membro dele. E ele tem uma ideia onde ele vai tentar ver ela como se fosse um membro e não uma garota. E ele manda ela ficar de costa, ela fica. E quando ele força os olhos, até aparenta ser uma coisa duvidosa. E ele mesmo fala: ah, ela não é uma garota, ela é o meu membro. Mas mesmo assim ela meio que confunde como se ela tivesse vestida. Ela passa a tirar a roupa. E o protagonista fica extremamente com medo, porque ali é a pele dele. E ela pergunta o que aconteceu com ele, pois ele tá chorando. E ele fala que acabou de ver uma coisa incrivelmente bizarra. E ela pergunta a ele também, ele não tira a roupa pra poder tomar banho porque ela não pode. E ele fala que sim, mas ele diz que isso aí é a pele dele e é muito estranho. Depois disso eles tomam banho com sabonete e a tirinha acaba. O manga já começa com a menina falando: mestre, bom dia. E ele acorda meio que cabisbaixo. E ela pergunta o que aconteceu com ele. E ele fala: me tira uma dúvida. E ele pergunta que os dois acabaram dormindo no mesmo futum. E ela acaba encarando ele e fala que sim. E ela fala que foi incrivelmente bom. E quando ele fala que suspeitava desde o princípio. E também fala sobre a aparência dela, feminina e tudo mais, que fica difícil de dizer. Que quando ela dorme em cima dele, não onde fica o local do negócio dele, ele pergunta: você dormiu em cima de mim porque você está super pesada. E quando ela fala eu nem ganhei P, e ele acaba gritando falando que ela é muito pesada. E isso é porque quando ela dorme, ela acaba crescendo, ficando um pouquinho do tamanho dele, batendo na cabeça dele. Esse cara é um jegue. E ela acaba ficando em choque. E ele acaba pedindo desculpas, eu sinto muito e tudo mais. E falando que sempre dormiu em cima dele e tudo mais. Ele acaba pensando. E falando que como o negócio dele criou vida, ele vai ter que dormir numa posição diferente. Ele podia dormir de lado, né? E ele acaba falando certo. E acaba decidindo comprar uma cama para ela. E quando isso ela fala: isso existe? E sim, ela é muito inocente. Ela logo pensa que ele vai comprar uma cama especificamente pro negócio. E ele acaba montando mesmo uma cama com a ajuda dela. Ela meio que fica confusa sem saber como montar, mas no fim tudo acaba dando bem. E ele acaba montando a cama bem no lado dele. E ela fica bastante surpresa e ele muito feliz porque conseguiu montar isso. E mesmo assim ainda não acredita que ganhou uma cama só para ela. E ele disse que ficaria com raiva se não aceitasse. Só que ela acaba rolando na cama e fazendo esse negócio aí. E o protagonista ainda faz uma piada: você entrou? E isso quando ela fala: ué, não é assim que se faz? E ele chama a Chica de idiota de novo. E o mais engraçado, pessoal, é essas piadas que esses caras fazem aqui de duplo sentido. Como esse aqui. Que incrível, é tão quente e macio por dentro, é tão gostoso. Aí ele começa a rir. Aí ele começa a rir. É a sua primeira. Então não seja tão violenta para não quebrar, tá bom? Essa é uma piada de duplo sentido. E quando ela acorda toda acabada. Isso porque ela tem costume de dormir com ele. E é a primeira vez dormindo sozinho. Isso quando ele grita que é para devolver a dor deles e o sofrimento. E ela pede desculpa que não consegue dormir. E ela fala que sempre dorme no seu estômago úmido. Continuando o mangá da mina que tem cabeça de... Enfim, vamos começar com o título. Sério, olha o título dessa obra. Todos títulos diferentes. E como o título fala, ela tá vendo o protagonista jogando um joguinho. Na onde ela pergunta: mestre, o que é isso? O que você está fazendo? E ele fala que isso é um controle e ele está jogando. E ela fala: de jogos? E acaba fechando os olhos dele, dizendo que ele não deve olhar isso, que é jogos de safadeza e tudo mais. Mesmo assim ele fala de um jeito como se fosse, porque ó, olha esse cara semi-nu fudendo com todo mundo. Sério, desse jeito ela vai interpretar isso mesmo. Aí meio que ele acaba lembrando que é caro. Os únicos jogos que o meu negócio viu foram todos os jogos eróticos. E ele acaba decidindo mostrar os jogos que ele joga atualmente. E ele acaba dando controle a ela para aprender a jogar. E ela passa a jogar e ela começa a gostar muito. E ainda solta uma frase com uma piada maliciosa: caramba, isso é bastante duro. Bem que é assim mesmo. E o protagonista fala que ela é incrivelmente boa. E talvez isso ajude ela a crescer. Do jeito segundo as intenções. E depois disso ele passa a jogar vários jogos com ela. E o jogo que ela mais gostou foi aqueles jogos de quebra-cabecinha que fica montando. Isso porque tem um negócio que enfia num buraco. Se entendeu a piada? E ela acaba acordando de um jeitinho bastante fofa, dizendo: bom dia, mestre. E ele fala: não vai dizer que você jogou a noite toda. E ela afirma que sim, jogou a noite toda. E ele fala que ela já não tem dormido muito bem ontem. E ela fala que já melhorou bastante nos jogos. Mas o protagonista meio que querendo mostrar que é superior
superior acaba desafiando ela uma aposta. E ela acaba aceitando, tudo feliz. E ele fala que o perdedor vai fazer o que o outro mandar. E ela ainda fala, do jeito que eu gosto. Não pense que eu vou amolecer só porque é você. Cara, que piada. Sério, que se você for ler esse mangá, você vai ver muita piada assim. E o protagonista fica se achando, dizendo que ele é o mestre dos jogos, que ninguém vence ele e tudo mais. E aproveita pra soltar outra piada. Não perderei nem a pau. Mas no fim ele acaba perdendo e passa a vergonha. Isso porque ele não fazia nem ideia que o negócio dele jogava melhor que ele. E ele era fraco. E no fim ele acaba dizendo que perdeu, vai embora, até ela chamar a atenção dele. Ei mestre, a sua punição. E ele fica cara feia. E ele fala, então ela lembrou. O que o meu negócio vai mandar eu fazer? E ele acaba desconfiando nessa cara fofa, dizendo que ela vai pedir alguma coisa de extremo. E ela fala, então mestre, eu peço que você joga todo dia comigo. E ele acaba até estranhando, porque pensou que ele ia pedir uma coisa extrema, mas não pediu não. E ela fica feliz com isso. E assim, ele começa a jogar até perder demais. Aí ele meio que quer quicar do jogo, sair fora. O protagonista, ele percebe que tá sem roupa. Então, ele resolve ir comprar. E decidindo ir, ele acaba deixando a Chika-chan sozinha em casa, mandando ela cuidar da casa. E ela fica surpresa porque ele confia nela, tanto que ela fala, ele me deixou para tomar conta da casa, pra ele, o mestre realmente confia em mim. Mas acaba que ela acaba percebendo que ele esqueceu de jogar o lixo para fora. E querendo ser útil, ela fala que quer ser útil para ele. Então ela resolve levar isso para fora por ele. Mas antes disso ela procura um negócio que é a chave. Não, ela acaba lembrando que ele falou, se for necessário ter uma chave dentro da gaveta, na onde ela fala que se for ter que sair, não ir muito longe. Ela acaba abrindo a porta e levando o lixo para fora. Ele pensando, será que o mestre ficará feliz quando voltar e perceber que o lixo sumiu? E já começa com aquelas piadas de pau, na onde ela fala, talvez ele dá uma elogio e fica fregando a cabeça dela, dizendo que ela é um pau, que me orgulho de tanto. E ela acaba achando a lixeira e jogando lá o lixo. Só que ela acaba percebendo que se perdeu e acaba entrando em pânico. Só que ela acaba encontrando aquela garota, a presidente da escola. E ela acaba lembrando dela, que ela estava se disfarçando de um negócio ali esquisito. E a presidente acaba observando ela, falando que o protagonista lá falou que era a filha de um parente. Mas quando observe bem, ela é fofa. E fala que ela parece uma colegial, ela meio que encara ela e a menina fica com medo. Até o momento que ela percebe que está observando demais, como se fosse uma idiota. E a Chika-chan tenta falar alguma coisa, mas acaba soluçando. E a presidente acaba pedindo desculpa, porque ela estava observando muito e tudo mais. E se pergunta o que faz. Até aparecer o protagonista e ver que a presidente está acariciando a cabeça da Chika. Ele acaba se escondendo, bem de jeito engraçado, quando ele fala essa frase aqui, que a Kazagi-chan está fazendo carinho no meu... você já tá vendo aqui, né? E quando a Chika-chan tá chorando, ela pega um lenço para enxugar as lágrimas, fica enxugando as lágrimas dela e quando a Chika-chan fica pensando que ela tem um aroma agradável. E a Chika-chan acaba percebendo que ela é uma garota. Sim, ela não sabia. Ainda fala que foi a primeira vez que uma garota tocou nela. E o protagonista escondido ali, ele pensa que pode pará-la, mas ele pensa que se falar a verdade, será preso. Que eu acho que não faz muito sentido, porque ninguém ia acreditar, tá? É mais porque ele é com um espiço. Mas a Chika acaba se tremendo tanto que parece que vai ter alguma coisa vindo. E ele acaba percebendo que é alguma coisa que não deve vir. Então ele pega o lenço e sai correndo para poder empatar o que acontece na cara da presidente. E isso que eu acho que é parecendo que vai espirrar. E dá pra ver que isso aqui será um tipo de um gemido, se for animado. E a Chika acaba espirrando e o protagonista bota um lenço bem na cabeça da Chika. E a Chika percebe que o protagonista está atrás dela e ela pergunta o que ele está fazendo. E a Chika acaba abraçando ele fala, então é isso. A presidente fala que viu ela, parece que ela estava perdida. E quando a Chika fala que ela estava consolando ela, dizendo que ela foi bem gentil e fez ela relaxar, se é o que vocês entendem. E acaba agradecendo a Kazagi-san. E ela fala que não foi de nada e tudo mais. E o protagonista ainda fala, se você lavava suas mãos. E ela fala, tá, mas com aquela cara de dúvida. E a Chika-chan acaba pegando e se despedindo quando está com o lenço da presidenta. E o protagonista pergunta que laço é esse? E ela acaba percebendo que está com o lenço da presidenta. E ela fica muito feliz porque ela está com o lenço de uma garota. E o protagonista fala, a garota? É a Kazagi-san? Que fofo na mente dele. E ele pensava que ela era arrogante e tudo mais, mas porém ela gosta de coisas fofas.
E ele pergunta o que aconteceu ali. E ela responde que se perdeu e tudo mais, que ela foi jogar o lixo. E ele fala, se perdeu? Ele diz ainda que a casa tava bem ao lado. E ele fala que a Chica é muito ruim e com direções. O protagonista, ele resolve devolver o lenço da Kazaki-san. E acaba achando um lenço para saber se não tem algum cheiro estranho, já que ele usou isso para limpar o seu Chica, sabe que vocês me entendem. Embora ela mora ao lado dele, são vizinhos. E a Chica pergunta para o seu mestre se ela mora sozinho, e ele fala que sim, já que aí é uma república. E aí só mora estudante, então é normal eles morar sozinho. E eles acabam apertando a campainha da casa dela. E eles acabam percebendo que ela não está vindo. E a Chica pergunta se deve esperar ali. Só que ele fala que não, porque ficaria estranho de esperar ela com o seu pau numa porta de uma garota. E ele fala que não tem o que fazer, então vamos embora. E acaba indo para o shopping. E chegando lá, a Chica acaba se perguntando o que raio é aquilo. Que é um negócio de games. E ela fala que tem a sensação que a presidente está naquela local. E ele fala que ela só quer entrar ali mesmo para se divertir. E ele pensa que a Chica acaba gostando muito de jogos. E acaba jogando aqueles jogos de pegar pelúcia dentro daquelas barraquinha. E ela acaba perdendo e ficando chateada. E o protagonista fala que os pequenos são de boa. E isso também é uma piada, dá pra ver. Até a Chica perceber uma zoada estranha, onde ela vai ver o que é zoada é essa. E quando ela vê, é a presidenta agarrando um ursinho. E os dois acabam vendo aquilo, e ela vê também. E assim a Chica fala, olha, é a moça legal. E quando a presidenta se pergunta, oh, o que você está fazendo aqui? E a Chica fica admirando que ela ganhou um urso bem grandão. E a presidenta com muita vergonha fala que não é pra falar isso para ninguém, já que ela tem vergonha. E ela acaba contando no seu segredo que ela tem um ponto fraco para coisas fofas. E sim, ela adora coisas fofas. E o protagonista fala que ele também tem o seu segredo e ele não conta isso para ninguém, já que é uma coisa preocupante. Mas a presidenta fala que é para esquecer o que viu hoje. Tanto que a Chica pergunta, por quê? Por que você quer esconder isso? E ela fala, bem, eu tenho a minha imagem pelas qual as pessoas me conhecem. Então, se elas descobrirem que coisas fofas me faz feliz, elas podem pensar que eu sou infantil e isso poderia me envergonhar. Exatamente isso que ela fala. Mas o protagonista fala que não é necessariamente. Mesmo que seja um pouco infantil, não deve sentir vergonha daquilo. Até mesmo eu tenho um pequeno meu lado infantil. E esse a Chica caramba com um jeitinho bastante fofinha. E a presidenta pensa uma parte importante. E ainda ele fala que ninguém vai forçar ela a fazer coisas do tipo. Mas sério, essa imagem aqui, mano, dá pra entender coisas erradas. E a Chica fala que ela deveria demonstrar essas partes dela para as outras pessoas porque seria divertido. E quando o protagonista já pensa que essa conversa está parecendo assédio sexual. E a presidenta feliz fala que eles devem ter razão. E acaba se levantando quando a Chica faz isso com o protagonista. Eu fiquei tipo, quê? E ela fala que não vai pedir para eles esquecer o que viram hoje. E fala que também não tem coragem de mostrar o que eles viram tudo. E então ela manda eles guardar o segredinho dela, dizendo que só é deles. E a Chica acaba gritando, eita, um segredo entre um homem e uma mulher, que adultos. E a presidenta fica com vergonha, dizendo, não foi isso que eu quis dizer. E a presidenta fala, Kusuga, você disse que tem partes infantis também, não é? Me mostra agora também. Ele acaba encarando a Chica e fala que não vai poder mostrar. E a presidenta fala que não é justo. E a Chica fala que foi legal ter devolvido o lenço para ela. E a Chica fala que tem uma dúvida do que ele estava falando, da parte infantil. E ele acaba beliscando a bochecha da Chica e falando que era ela, a parte infantil dele. O protagonista aqui, ele está doente. E aliás, parece o título. E esse título é sempre duvidosos. E a Chica-chan, ela pergunta para o seu mestre, você está bem? E ele fala que está com 37 graus de febre. Mas de alguma forma, ela não está pegando essa doença dele. E ela pede desculpa dizendo que essas tosses, essas dores de cabeça não tem nada a ver com ela. E ele fala que bom, que a Chica-chan está sempre saudável. Mas mesmo assim ela fica bastante preocupada com isso. E com isso ela fala que vai cuidar de tudo, já que ela tá saudável. E vem essa piada aqui, erguido. E o mais engraçado é que o protagonista fala, a Chica-chan vai se erguer. E o mais engraçado aqui é que ela fala que vai cozinhar uma comida que ela viu na TV. E o protagonista logo já manda essa. Vai meter essa. Mesmo assim ele fala que tá sem apetite para comer. E ela fala que ele tem que comer para manter os nutrientes do corpo dele. E ela pede ele descansar e quando ela vai fazer a comida. E é o que ela faz. E ele fala, que raio será que ela está fazendo? Será que é xixi? E no fim ela acaba entregando a comida para ele. Só que é uma comida extremamente duvidoso. E logo ele fala,
Eita porra, esse prato ficou do caralho, é foda. A refeição especial de um pau. E ela feliz, ela ainda fala, eu fiz todinho. E ele fala também, bem, isso é verdade, mas essa não era parte da Chocane. E ela ainda fala que ela não sabia fritar um ovo, então ela simplesmente esquentou o ovo, resumindo, fazendo ovo cozido. E ele fala, mas e essa agora? Par de ovos cozidos? Outra piada. E ela pergunta a ele se ela fez alguma coisa de errado. E ele fala que não. O problema é que ele tem uma mente poluída mesmo. Deu pra ver pelas piadas que ele faz toda hora. E quando ele acorda umas 5 horas da manhã. Na onde ele tira o pano que tá na cabeça dele. E ele percebe que ela estava cuidando dele e deitado em cima dele. E ele solta outra piada. Não falei pra vocês que ele soltaria cada piada a todo momento, dizendo que o negócio dele segura na mão dele até nesse momento. E ele se pergunta se foi ela que colocou esse pano na cabeça dele. E lembra o que ela falou. E acaba falando que esse dia seria solitário se não fosse por ela. E ele fala também que ela é muito útil para ele e agradece. E ainda por cima ele encrama da de cima dele, já que ela é muito pesada. O protagonista acaba recebendo uma ligação, que é do amigo dele, quando ele estava comendo. E o protagonista fala que está entediado. E o amigo dele fala que vai passar na casa dele para jogar um videogame. Enquanto a Chica fala, tá falando sozinho o mestre. E o protagonista acaba se assustando. E ele acaba fechando a boca da Chica, quando o amigo dele fala, opa, isso que eu ouvi agora era uma voz de uma garota? Mestre? E ele fala que estava assistindo aquela palavra que começa com pono, se é o que vocês me entendem. E o amigo dele fala que vai chegar 1 hora. E ele fala certo. E quando ele fala ufa, ele acaba olhando para a Chica, na onde ele vê que ele tinha esquecido da Chica Chan. E a Chica Chan acaba resolvendo se esconder no armário quando o amigo dele estiver aí. E ele fala, tem certeza, Chica Chan? E ela fala que é mais confortável que na cueca dele. E ela acaba se escondendo dentro do armário, na onde o amigo dele acaba chegando. Isso quando ele estava jogando um joguinho com uma pipoca. E sério, vem mais outra piada de pau, na onde ele fala que nunca sequer imaginou que o pau dele ficaria trancado dentro do armário. Mas o amigo do protagonista fala, ué, por que você tem 2 camas? Não, cara, eu tive que ir, porque isso aqui foi engraçado. É que você disse que viria hoje. E quando foi que eu disse que passaria a noite? Que merda é essas, cara? Eu sou nojento. Mano, essa foi engraçada. Pelo visto, o amigo dele tá achando que tá dando ré no kibe. Pra piorar a situação dele, ele fala, o amigo dele fala, tem muitas roupas espalhadas por todo lado. E ele fala que tava preocupado porque o amigo dele ia vir e tava difícil de escolher uma roupa. E o amigo dele fala, então tu acabou vestindo essa roupa toda ridícula e lagada? E na cabeça dele fala, essa foi por pouco. Esse cara percebe cada mísero detalhe. E quando o amigo dele olha para ele, dizendo que tá muito estranho hoje, mano. E o protagonista tava bebendo água, acabando tendo dor de barriga. Isso porque ele tá com vontade de urinar. E o amigo dele manda ele pro banheiro. Só que ele acabou ficando meio, hã? Isso porque ele depende muito da Chica, já que a Chica é tipo se fosse um Bluetooth. E precisa, ela que tem que mijar para ele parar de sentir dor de barriga. E o amigo dele pergunta, qual foi? Não vai não? E ele fala que vai, mas quer que ele vá esperar lá de fora. E ele fala, o quê? Digo, vai ser uma merda se você ver isso. E ele fala, tá maluco? Eu não vou olhar. E ele fala que dor, vai mijar ali. E ele fala, então vai mijar. Que merda você tem de errado? E a garotinha acaba percebendo que tá sendo um mediador. Ela fala, mestre, por minha causa. Acaba saindo, pedindo desculpa e dizendo que não consegue mais esconder. E ela sai correndo para o banheiro, na onde ele fala, quem é você? E o protagonista que já sofrendo no chão acaba melhorando bastante. Isso porque ele já mijou, que na verdade foi a Chica. E o amigo dele fala, você fez aqui mesmo? Depois disso o protagonista fala toda a história. Ele começa a entender que ela é uma filha de um parente dele, que foi o que ele falou. E isso quando ele tá com o nariz entupido, porque ele pensa que o protagonista mijou nas calças. Mas ele fala, que porra, mora logo com uma criança tão pequena e fofa. E o mais engraçado é que o protagonista faz outra piada. Pequeno e fofo? Você diz? Assim tu me deixa com vergonha. E o cara fala, por que diabo você tá com vergonha? E fala que realmente ele é nojento. Vamos começar com o título aqui. O título já é engraçado por si só. Mas ela está encarando alguma coisa
E o protagonista acaba notando e pergunta se ela quer sair. Mas ela fala que estamos em perigo. E quando nós olhamos isso, é um gato miando ali. E ela fala que tem uma besta na frente da porta dele. E manda o seu mestre se esconder. E ele acaba achando isso engraçado e vai escovar os dentes. E no fim, ela só fica fazendo carinho no gato, até aparecer a presidenta, que também ela acha esse gato fofo, já que ela tem um complexo de fofura. Mas a presidenta acaba tossindo e falando que ela não deve trazer animais para o dormitório. Mas a Chica fala que simplesmente esse gato apareceu, começou a seguir ela, e ela só tava tentando impedir dele entrar na casa dela. E a Chica pede ajuda a ela, tudo mais, ela fica toda paralisada. Mas no fim, ela acaba aceitando e vai ajudá-la. E pelo visto, a Chica tá se divertindo bastante com esse gato, e ela também tá querendo se divertir, já que ela tem esse complexo de fofura. Enquanto isso, o protagonista tá na casa dele pensando que ele deveria dar alguma coisa para a Chica-chan, já que ela é uma garota. E ele acaba chamando a Chica, perguntando qual seria a cor preferida do seu pau. O cara já chega assim, e quando ele vê, ele fica todo assustado porque a presidenta tava bem ao lado da Chica. Acaba escutando. E a Chica fala que gosta de cor de rosa. Isso quando a presidenta tá toda assustada. E a presidenta fala que ela não deve responder isso. E quando a Chica fala, ué, eu não tenho escolha? E acaba respondendo dizendo que qualquer cor está bom. Mas a presidenta grita dizendo que não era isso. E a presidenta fala, no suco, como você tem coragem de dizer uma coisa dessa pra uma criança inocente? Em primeiro lugar, que tipo de pergunta idiota foi essa? E isso quando ele está com a mão na cara dele. Mas a Chica-chan acaba defendendo seu mestre. E a presidente dizendo que fala sério, não basta ser uma criança, mas além disso é uma garota. Isso quando tá acariciando a cabeça dela, falando que ele deveria parar de falar essas coisas pra uma garota. E ainda fica repreendendo ele, falando que ele é um garoto de ensino médio, que não devia estar mais falando essas coisas, como se fosse uma criança. Enfim, começando com o título, o pau vai estudar? Ótimo, dá pra ver que esse vai ser bom. O protagonista passeando, ele acaba vendo cerejeiras, na onde ele fala que já é abril, e lá em abril é tempo de cerejeira. E ele sequer pensava que o negócio dele ia se tornar uma garota, e ele acha que isso é coisa de amadurecimento, que eu acho que é coisa de gente doente isso aí. Até o momento que ele vê a Chica com o velho e a presidente. E ele acha que tá sendo adorada, que é rezando. E quando ela vê ele, ela já ia falar mé, só que ele tampa a boca dela antes. E eu acredito que ele acaba sussurrando no ouvido dela, porque aqui ele tá só pensando, dizendo que chamar ele de mestre pode causar tipo de mal entendido, então para evitar isso é bom chamar ele de Onisha. E ela acaba falando Onisha, e quando ele se pergunta, você não consegue dizer isso com uma expressão mais normal? E o velho fala que ele tava passando mal e a Chica e a presidenta acabaram ajudando ele. E ainda fala que a Chica também carregou ele, arrastando ele, e agradece por ter salvo a vida dele. Mas ela fala que estava procurando um caminho de casa, que ela estava perdida. Isso quando o protagonista pensa, a minha ferramenta passeia. Mas a presidenta fala que ainda bem que nada sério aconteceu com o senhor diretor. E o protagonista só escutando. A primeira coisa que ele pensa é, uma pessoa tão importante se encontrou com o meu Bin Lao. E ele agradece por não ter batido as botas logo antes do início do novo ano letivo. Mas a presidente da escola pergunta se a Chica tem um fundamental completo. E só foi aí que o protagonista acabou pensando nisso. E ele acaba dando uma desculpa, dizendo que ela não está no fundamental. Mas ao mesmo tempo ele acaba fechando a boca dele, porque meio que ele não queria ter falado isso. E o mais engraçado é que a Chica acaba cumprimentando, falando, eu tenho a mesma idade que o Nietzsche. E assim, o diretor e a presidenta ficam só ali encarando. E a presidenta fica bastante surpresa. Que? Isso é verdade? E a presidenta pede desculpa porque confundiu ela com uma criança de fundamental. E o diretor fala sério, você é tão pequenininha e fofinha. Isso quando a Chica tá em pânico. Enquanto o protagonista só pensa, realmente parece um pau de fundamental, bem pequenininho, com uma expressão bastante triste. E a Chica aqui se preocupando com o mestre dela. E o diretor pergunta onde ela estuda, porque ela não parece uma estudante. E o mais engraçado é que o protagonista pensa baixo das calças dele e fala que antes ela estudava, dizendo que tudo está pelos ares desde então. E ainda fala que não pode dar todos os detalhes. E o diretor logo pensa que ela tem uma grande circunstância. E isso só quando o protagonista está encareciando a cabeça da Chica. E o mais engraçado é que o diretor, que horror, ela precisou sair de casa e largar a escola. Bom, parece que eles têm alguns problemas familiares,
que ela não pode evitar. E sério, e o diretor fala, e pensar de tudo isso, ela ainda consegue gozar de alegria. Enfim, acabou que tem uma pesquisa aqui falando que gozar é um tipo de um tema para dizer aproveitar alguma coisa ou as férias, ou usufruir. Eu fiquei tipo, que porra? E o diretor fica emocionado com isso. E a presidenta fica falando, diretor, tá bem? E acaba que ele cria uma atitude falando, se vocês quiserem, que tal ela se matricular na minha escola? E os três ficam, hã? Logo a presidenta fala, o quê? E o diretor ainda fala que tem um ponto fraco por pessoas que se esforçam bastante. Mesmo assim, o protagonista tenta enrolar ele para ela não ir estudar. Mas o diretor fala que pode deixar tudo com ele. E sim, o protagonista pensa que ele é maluco. A Chica acaba falando se ela vai estudar, vai pra escola. E no fim, ela vai e fica muito, mas muito feliz, só porque ela vai pra escola. E não sei porque na cabeça do protagonista é muito maliciosa. Ele logo pensa que eu nunca pensei que mostraria o meu pau na escola. Se você for falar assim na rua, você sai com um assediador sexual. Mas assim, embora ele fala que desde que ela apareceu foi um certo desafio bizarro. Bota de bizarro nisso. Mas no fim ele acaba ficando feliz e a Chica percebe isso e pergunta, o que foi, mestre? Você estava olhando para mim. E o mais engraçado é que ele acaba lembrando das cenas que foi engraçado com ela. Ele diz que a vida dele ficou muito melhor, o pau dele que se tornou uma garota. Sim, ele acha que ficou muito melhor assim. E que cena bizarra. E acaba acariciando a cabeça dela de novo. E ninguém fala, vamos continuar nos dando bem, Chica-chan. E ela fala que com toda certeza. E ainda fala que eles dois ficarão sempre juntos para sempre. E assim, ele fica feliz. E o mais engraçado é que ele acaba se perguntando se tem uma namorada assim ou uma filha. Mas a Chica fala, ah, é mesmo? Olha só isso, mestre. Eles me deram um uniforme. E ele pergunta, e vai vestir agora? E sério, eles deram o uniforme logo agora? E ela acaba vestindo o uniforme e ficando bastante atraente para vocês que gostam de... O que acha? E aliás, ele ainda fala, parece que realmente você cresceu. Minha pele escureceu. E o que? E ela ainda fala, o quê? O que isso significa? Se você entendeu essa piada, ele tá falando que ficou negão. Começando um novo ano letivo, o protagonista ele acaba se preocupando porque ele está expondo a sua genitália. Até apareceu um amigo dele falando com ele, dizendo que ele ficou surpreso porque a menina lá tem a idade deles dois. E ele acaba percebendo que agora ela vai ser estudante daí. E o protagonista acaba se preocupando porque ela pode sofrer bullying. Só que ela acaba entrando na Chica. E quando ela entra, ela se tomou muito rápido, se tornando popular. A presidenta fala que é para se acalmar porque tá uma população muito cheia na frente da Chica. Tem uma menina que tá meio cismada e parece sair falando que ela parece uma boneca. E a presidenta fala que vai mostrar a escola para ela. Enquanto essa menina fala que aposta que ela quer só ter a nova Luna só para ela. E a presidenta fala que não, essa nunca foi a atenção. E o amigo do protagonista fala que ela já se tomou e ele fala, pois é. E o mais engraçado é que o protagonista ele fala, acontece que todo mundo ama um pau. Só que ele fala isso de boca aberta. Tanto que o amigo do protagonista fala, como diabos você chegou nessa conclusão? Ai, porra. E depois vem essa tirinha aqui engraçada. Não, ele fala porque ele está colocando uma gravata no pau dele. E ele acorda de um jeito bastante levantado. Eu vou censurar essa parte aqui porque tá parecendo uma coisa muito feia aqui. E aliás, ela adora ver o seu mestre dormindo quando ela tá levantada. Sim, é uma piada. E acaba chegando a professora da sala de aula. Ela quer que os alunos novos comecem a se apresentar. Só que a protagonista fala que a Chica está ficando muito rígida. Meu amigo, que piada é essa? E o mais engraçado é que ele fica surpreso falando, quer dizer que o meu pau vai se introduzir? Que porra é isso? E o prota fica com medo como ela vai se apresentar. Quando a professora repara que é todo mundo nervoso ali atrás. E ele começa a imaginar como ela vai se introduzindo. Falando, oi, eu sou um órgão genital masculino que se estende para fora do corpo pela frente. Que porra é de pensamento que ele tá tendo? E a Chica fala, mestre, qual é o meu nome? E o prota acaba entrando no dilema do seu pênis, falando, qual é o nome do meu pênis? Como se ele estivesse em outro universo pensando em um nome. E do nada ele coloca Paula. Sim, o nome agora dela é Paula. E a razão é porque Paula. Entendeu a piada? Mas um amigo do prota pergunta como era outra escola. Quando o prota fala, seu desgraçado, não devia ter feito essa pergunta. E o mais engraçado é como ela responde. Ela fala, é um local obscuro e muitas pessoas chamam ela de nojenta. Coitado do pênis do protagonista. E todo mundo fica surpreso. E até mesmo dizendo, como uma garota fofa sofreu disso. E acaba todo mundo se ajudando. E o protagonista fala que todos acabaram agradecendo o pênis dele.
alguém acaba elogiando a Chica pelo cabelo dela, falando que o cabelo dela é muito ceboso e bonito. Sedoso, quer dizer. Uma garota que tava vendo tudo fica com inveja e começa a falar mal da Chica. Só que a presidenta começa a falar da gravata dela, que tá toda errada. E ela começa dizendo que não vai arrumar. Ainda por cima, acaba indo praticar bullying com a Chica. Que meu amigo aparece aqui tão coisado que eu tive que censurar, porque aqui parece um negócio. Aliás, a Chica fala que o cabelo dela é muito bonita e ela fica alegre. Tanto que as duas ficam amigas daqui, partir daqui. E começa até a brincar as duas. E até mesmo que uma querer fazer o cabelo do outro. Embora o protagonista comece a pensar besteira. Aí o amigo do protagonista fala que vai comer lá na cantina e ele vai. Mas quando ele volta, a Chica tava de costa. Ou pelo menos é o que ele achava. Chegando lá, ele fala, a Chica ali, né? Cabelos amarelos, deve ter ficado anatêmia, porque segurou o negócio. Aí ele chega falando, até que ficou fofo. E ela fala, eita porra, não é meu pau não. É foda. E aí ela fica, essa foi a primeira vez que um garoto disse que eu sou fofa. Literalmente se apaixonou por ele. E a Chica fala, ela tem bons olhos, nem a pau. Um dia qualquer, quando ele estava passeando no Japão, eles acabam encontrando aquela amiga dela da escola. E ela fala que tá tirando uma selfie das cerejeiras que tem no Japão. E a Chica também tá querendo tirar foto e pede pro mestre dela. Logo ele pensa, isso não seria um pau de selfie? Esse cara é um comediante, viu? E a garota ensina a Chica como pegar uma posição boa. E ela só faz essa posição esquisita aí, que eu não vou nem dizer o que é. E a Chica tira selfie com a garota. Uma das fotos são bastante esquisitas. E o protagonista fala, puta merda, essas fotos estão parecendo coisas salientes. E ela tem a brilhante ideia de postar isso no Instagram, onde o protagonista fala que não é pra postar, porque isso vai dar ruim. Mesmo assim, ela acabou postando, então foda-se. E no outro dia da escola, ela chega toda com raiva, porque o Instagram acabou removendo por conteúdo duvidoso. Ela fica sem entender, chamando o Instagram de idiota, e ele fala que foi provavelmente por causa do pau dele. É foda, mano. O engraçado é que mostra qual foi a foto que ela postou e que foi essa, e que ela fez questão de borrar, que deixou a situação muito pior que estava. A Chica tá andando o seu olhar pra trás, na onde o protagonista fala pra ela olhar pra trás. Só que ela acaba trombando numa pessoa de um jeito duvidoso. Essa pessoa é um modelo que acaba só indo embora. E o cara ali fala que ele é um modelo e ele é um cara legal, mas não fala com ninguém. Que ele sempre vai direto pra casa, mas nunca fica na sala de aula. Depois de um dia qualquer, o protagonista acaba encontrando ele, tenta falar com ele. Até aparece a Chica toda dura, mano. E aí por cima ele fala que tem que chamar a atenção dele com uma coisa pra ele mudar a risca. Ok, vai botar ela pra... Nem vou nem falar, senão o YouTube vai comer o meu rabo com farofa. E a Paula conversa com ele. E a Paula até pergunta, é seu novo amigo? E puxa assunto com ele. Não do protagonista desse jeito, porque pensa que tá mostrando o bingolim dele para o cara. Depois de um tempo, ele pergunta se a Paula e ele estão saindo. O protagonista fica muito gelado, com medo de ele tá fazendo essa pergunta. Mas ele fala que não, é que é a irmã dele e tudo mais. E ele fala que ela tem uma alma tão pura que ele tá meio que interessado nela. E acaba chegando a Paula, que tava no banheiro. Logo o protagonista fala, esse maluco está apaixonado pelo meu pau. E aí ele pergunta qual é a personalidade da Paula, como ela age, o que ela faz. Ele tá amando o pau do cara. Engraçado da tirinha que ele fala que ela fica balançando por aí. Aí entendi a piada. Por fim, vou terminar por aqui mesmo, porque escutar tanta palavra pau já tá me deixando nos nervos. E ainda por cima, tem 3 capítulos a mais, mas eu não vou adicionar esses 3 capítulos agora não. Então deixa pra próxima. Falou, tchau, tchau.